começar esse vídeo datando ele, tá? Hoje é dia 10 de outubro de 2020. Eu estou falando aqui de Belgrado, a capital da Sérvia. E eu estou fazendo isso porque eu sei que esse vídeo vai valer pra gente depois no futuro, onde as pessoas vão olhar e vão entender o que nós passamos nesse momento. A capoeira teve momentos dela que ela foi perseguida e que nós também não tivemos vídeo de pessoas falando como se comportou, mas através das escritas, através dos relatos, né, que algumas pessoas deixaram de boca a boca, nós sabemos o quão foi difícil a passagem da capoeira pela época dela proibida, né, pela época de perseguição do capoeirista, do governo sobre a capoeira, e como isso foi difícil para o capoeirista. Bem, e por que eu estou datando esse vídeo? Porque nesse momento a capoeira também passa por grandes dificuldades. O capoeirista teve que largar de lado o grupo, o mestre que se formou mas não é mestre, o cara que está ali mas ele não é legal, não está dando aula como precisava. É a capoeira verdadeira ou não é a capoeira verdadeira? É a capoeira contemporânea? Ou é a capoeira angola? Ou é a capoeira regional? Para ser só a capoeira e todos nós lutarmos para a nossa sobrevivência. Para dar continuidade a esse assunto aqui, eu vou ter que voltar a dezembro. Bem, todo mundo que trabalha com a capoeira sabe muito bem, principalmente a galera do Brasil, né, que a época eu digo do Brasil pelo calendário, a época de dezembro, metade de dezembro a metade de março, o capoeirista entra num abismo. Por que num abismo? Porque o cara fica descapitalizado e ele só vai se recapitalizar, começar a entrar dinheiro na conta dele de novo a partir de março, quando a escola volta, quando os alunos saem daquele loop do verão, de carnaval, de festa e tudo mais, e começam a retornar para as atividades de treino das escolas. Quem trabalha com criança sabe muito bem. E então, esse ano nós tivemos a desagradável surpresa de ser pego pelo vírus. E aí vem a nossa avalanche, né, que começou lá em dezembro, quando ninguém estava pensando de um vírus, né? Então, o capoeirista que ganhou dinheiro em dezembro, ele fez as coisas dele normalmente, como planejando, vou morrer sufocado, quase sufocado, até chegar o mês de março, e quando chegar o mês de março eu retorno, né? Vou pagando de novo minhas dívidas, coloco no cartão, faço tudo, e mês de março, você que dá aula de capoeira aí, tá sabendo muito bem o que eu tô falando, não tá? Bem, então, o que aconteceu? Não retornamos em março. E quando eu digo não retornamos, é porque eu também não retornei em março. Ninguém retornou em março. Para nossa surpresa e desespero, não retornamos em março. E aí o capoeirista, que já estava sem ganhar dinheiro desde dezembro, ele ficou até agora sem ganhar nada. E aí você está pensando, mestre, mas teve o auxílio do governo. Sim, teve o auxílio do governo para a galera que está no Brasil. Isso foi legal. Mas também muitos capoeiristas, por diversas coisas, né, por diversos motivos, não conseguiram alcançar esse auxílio. Não conseguiram. Por desinformação, por falta de conhecimento de tecnologia, por falta de recurso, às vezes até de ler uma coisa bem para compreender aquilo que está sendo falado, como fazer, como preencher o formulário e etc, e etc. Então, esse vídeo é para a gente entender um pouco mais sobre o comportamento dessas pessoas nesse período. Então, e eu vou dar logo os meus exemplos, né? Porque de repente você olha aí e fala, pô, esse cara tá lá nos Balcãs vivendo, eu costumo dizer que aqui é o leste europeu, mas aqui é a antiga Iugoslávia, né? Então as pessoas me olham aqui, vendo nesse sofá legal, né, macio, pensam assim, pô, esse cara tá lá falando lá da Sérvia, não sabe do que tá falando. Eu sei muito bem o que estou falando, porque eu tenho meu trabalho no Brasil, né, e sustento minha família de diversas maneiras e minhas coisas através desse trabalho que eu tenho, e esse trabalho parou. E as pessoas que trabalham para mim também pararam. Então eu sei muito bem como se comportou e como está se comportando
o Brasil, a situação que está o Brasil nesse momento. Então, quando você chega nesse ponto onde o capoeirista para de ganhar dinheiro em dezembro, né? E estamos em 10 de outubro e o dinheiro não entra, ou está entrando de outra maneira, mas de uma outra forma, pingado ali, de uma coisa ali e tal, você vai entrar diretamente no instinto de sobrevivência do capoeirista. Aí muitos vão olhar e falar assim, mestre, olha, eu estou fazendo aula online. E quem não tem condições de fazer essa aula online, como é que fica? Já parou para pensar que muitos de professores de capoeira, mestres de capoeira, vivem em comunidade, onde não tem condições de pegar um telefone para fazer o laptop para fazer uma aula online? Como é que vai fazer aula online se não tem nem espaço na casa dele? Se de repente a casa que ele vive, as condições são precárias? Como é que vai ser essa aula online? Vai lá para o meio da favela? Como? Então, muitos não conseguiram fazer essa aula online. E nesse momento, me coloca a pensar, porque eu passei essa situação terrível, estou passando, né? Estou sobrevivendo. Não se engane, aqui na Sérvia, nós fechamos para um lockdown de verdade, lockdown total. Lockdown é quando você para tudo, fecha, todo mundo vai para dentro de casa. E eu tive que mudar completamente a minha vida porque não recebi dinheiro do governo brasileiro, nem um centavo. E não recebi dinheiro do governo local também, nem um centavo, porque eu sou presidente de um centro de cultura brasileira. E o Brasil não me deu ajuda de nada, me abandonou aqui. E eu fiquei aqui abandonado durante 4 meses dentro de casa, junto com um grupo aqui na Sérvia. Junto com a população sérvia dentro de casa, recebendo do governo e eu sem receber nada. Nada, só as contas chegando do centro de cultura. Mudei de casa, perdi carro, tudo mudou na minha vida também. Precisei me reinventar sem conseguir se reinventar. Porque as pessoas falam, você precisa se reinventar, mas como se reinventa? Fala pra mim, como se reinventa? Não é verdade? Você que está passando essa situação sabe do que eu estou dizendo. Então, agora, quando a gente olha um pouco para trás, e que alguns mestres, eu fui uma das pessoas que nessa pandemia mais falei na internet sobre a pandemia, sobre o cuidado, sobre o que estava acontecendo, sobre as coisas, e eu venho nesse momento alertar você que sobreviveu apesar de tudo isso, assim como eu, estamos aqui vivo, tentando se reerguer, porque aqui na Sérvia, a minha academia está voltando agora, nesse mês de outubro, a ter novamente os alunos retornando. Porque era verão, ninguém queria entrar para um lugar e ficar fechado. Pânico. E agora nós estamos retornando com um delay financeiro, né? Um atraso de tempo de entrar dinheiro, desde março. Ou seja, dívidas de março a outubro. Imagino que muitos aí, por exemplo, que estão me olhando, não tenham de repente uma academia. Então você não tem essa dívida da academia, mas você tem dívida de apartamento, dívida de repente de uma moto que você tem aí para fazer seu trabalho. Você tem dívida de repente dos lugares onde você foi pegando emprestado aqui, pegando emprestado ali para poder sobreviver nessa pandemia. E agora que parece que as coisas vão reabrir também no Brasil, vão começar a voltar às aulas, você vai ter entrada de dinheiro, mas tem 1 ano de dívida. E estamos às portas de dezembro, que vai entrar naquele loop que nós já conhecemos. E por que esse vídeo é tão importante? Porque nós precisamos nos preparar para uma segunda onda. Não de vírus, talvez venha uma segunda onda de vírus também, como está acontecendo já em alguns países. É preciso a gente estar ciente disso. Mas uma segunda onda, eu quero dizer, é da crise do recomeço. Como recomeçar, como a gente entrar de novo no mercado de trabalho da capoeira, como reencontrar, como atrair os alunos que pararam esse tempo todo, e se os alunos não forem alunos antigos, eles não retornam. Eu estou tendo a felicidade dos meus alunos estarem retornando aos poucos, porque são alunos que estão comigo há muitos anos, são capoeiristas, não são só aqueles alunos novos que entraram para a capoeira agora. Mas muitos capoeiristas, por exemplo, que vivem em lugares mais afastados, que não tiveram a atenção de ninguém. Como estão essas pessoas agora? Como é que o cara está se comportando? E esse vídeo justamente é para os capoeiristas que vivem nesses lugares afastados,
para saber que todos nós passamos por essa dificuldade de uma maneira ou de outra. Lógico, outros conseguiram alcançar esse auxílio. Quem conseguiu alcançar o auxílio tem que ter o pé no chão, que o auxílio vai acabar e você vai precisar retornar às suas atividades e você precisa estar planejando como você vai retornar às suas atividades. Perceba que o problema não passou, a sensação de que está passando é uma sensação falsa. Precisamos estar com o nosso senso de alerta ligado, porque tem muita coisa a se trabalhar agora. Muita coisa. É a mesma coisa como se você tivesse vivendo uma enchente que quebrou tudo, que levou tudo e você precisa recomeçar a reconstruir. Então não é fácil. Só passou a chuva e tudo bem. Não, passou a chuva, agora é reconstruir. Reconstrução de propaganda, de trabalho, de trazer aluno de novo, de como se comportar nesse novo normal. Tudo isso vai ser preciso. E muitos de nós ficarão pelo caminho. Infelizmente não vão conseguir continuar dando aula de capoeira porque sim, é muita coisa para se refazer. Então muitos de nós, infelizmente, não resistirão. Mas aqueles que perseverarem, aqueles que conseguirem resistir, e não porque são fortes, e não aqueles que desistiram são fracos, e sim pela situação financeira, pela luta pela sobrevivência, que é maior do que a nossa arte, você precisar sobreviver, nós que continuaremos, ou que nós que estamos continuando, precisamos olhar sempre para trás para ver quem está ficando. Tomar cuidado não só com os velhos mestres, isso é muito importante, porque disse Jesus há alguns anos atrás, né, praticamente 2000, que os pobres serão sempre alguém para olhar pelos pobres, ou seja, os mais necessitados, tem sempre alguém olhando por ele. Nessa questão aqui, os mais necessitados, lógico, são os mestres mais antigos, com uma situação crítica nesse momento. Mas também os jovens, os professores, os contramestres, os mestres mais jovens, que de repente estão em lugares mais afastados, foram atingidos de uma agressividade muito grande pelo abandono. E na hora que nós recomeçarmos a fazer os nossos eventos e tudo mais, seria muito legal se começássemos a pensar nessas pessoas também, de uma maneira de como reinserir essas pessoas de volta para a capoeira. Galera, o tempo é de guerra, não é de paz. Mas é uma guerra contra o inimigo incomum, que é a devastação que essa pandemia trouxe às nossas vidas e para a nossa capoeira. Precisamos lutar para recomeçar, tijolo por tijolo. Não se esqueça, não acabou, estamos vivendo a onda. E vamos ainda entender como nós vamos conseguir viver depois de tudo isso, porque nós vamos se reinventar. Quais são os prejuízos que vão continuar com a gente, como vamos continuar dando aula, como é que vai ser a nossa mobilidade, como vai ser os nossos eventos. Muitos mestres, assim como eu, que, por exemplo, já estava com a agenda toda completa desse ano, fazendo somas e contas através dessa agenda, não aconteceu. E talvez não acontecerá nos próximos 3, 4 anos, quem sabe. Porque como vamos viajar para dar seminários, fazer as coisas, se as pessoas não têm alunos, está todo mundo se reerguindo. Então tá aí. Esse vídeo é um dos vídeos talvez mais importantes que eu já fiz. E se você puder compartilhar, passar à frente, vai ajudar com certeza algum capoeirista. Todos estamos passando pela mesma luta, pelas mesmas dificuldades. Precisamos ser fortes. E aquele que não conseguisse continuar nessa luta, não perdeu porque foi fraco, não. Perdeu porque é uma luta pela sobrevivência. Mais uma vez a capoeira está lutando para sobreviver. ABP em movimento, somos todos capoeira, como sempre, veste mestre pulmão, mas quer vestir você também. Deus é bom e gosta da gente. A gente se vê por aqui.